Fala, meus queridos. Hoje a gente vai estudar então a parte de avaliação dirigida dentro da nossa noções de primeiros socorros. A gente está então na nosso curso, né, de segurança de dignitários. A gente iniciou agora noções de primeiros socorros. A gente está trabalhando bastante, bem detalhado. A gente está trabalhando também noções de primeiros socorros com acidentes de trânsito. A gente está trabalhando essa parte voltada aí para a segurança de dignitários. Então a gente já trabalhou nossa avaliação inicial, a gente vai para a avaliação dirigida e depois a gente vai fazer uma outra aula com a avaliação continuada. Eu já estou com o meu café aqui. A gente vai fazer uma aulinha massa que eu trouxe várias coisas interessantes aqui para nós. Então, a gente está na nossa segunda avaliação, que é a avaliação dirigida, depois da inicial, depois que aconteceu um acidente, alguma coisa assim, que nada mais é do que o processo de obter informações, descobrir lesões ou problemas clínicos. E aí a gente vai subdividir em três etapas: entrevista, sinais vitais e exame rápido. É o que a gente vai trabalhar nessa aula. Na entrevista, a gente vai utilizar a técnica chamada sample ou sample, se vocês não forem bons no inglês, que é essa técnica aqui, que a gente vai perguntar para o paciente sobre sinais e sintomas, alergias, medicações, passado médico, líquidos, alimentos que ele ingeriu, né, e eventos que têm relacionado com trauma, com a doença, com o que está acontecendo ali. Fácil, fácil, fácil. Técnica sample na entrevista. E aí a gente vai primeiro trabalhar, a gente vai trabalhar algumas coisas importantes aqui, a gente não precisa trabalhar tudo, mas a gente tem que trabalhar essa parte de diferencial, sinal e sintoma. Sinal é aquilo que a gente vai conseguir ver. É tudo aquilo que o socorrista pode sentir ou observar no paciente, como pulso, palidez, respiração. O paciente não precisa falar para o socorrista, no caso, para o segurança dignitário, para o agente. O sintoma não. O socorrista não consegue identificar sozinho. Para saber, ele tem que perguntar para o paciente. O paciente tem que dizer tontura, dores, queimações no estômago, alguma coisa assim. É o paciente que vai dizer o que está sentindo. Essa é a diferença básica, básica, básica. E aí é nessa fase que ele vai ver respiração, pulso, pressão arterial, temperatura e etc. Que é uma partezinha que eu quero focar com vocês, porque eu tenho sentido, tenho visto que essa parte um pouquinho mais técnica, só um pouquinho mais técnica, tem caído bastante em prova. Então, temperatura, obviamente, avaliar sinais físicos que indiquem temperatura anormal, como tremor, tontura, pele quente, fria, sensação de calafrio. E aí a gente tem que saber qual que é a temperatura ideal e quando que não está ideal, né? Então a gente vai medir por meio dessa TAX que a gente fala, que é a temperatura axilar, aquele básico que a gente mede a nossa temperatura no sovaco, na suvaqueira, com parâmetro considere-se febre. Então vamos lá, vamos botar até em cor diferente. Febre. Temperatura axilar TAX maior do que 37,7 graus Celsius. Verde. Hipotermia. Temperatura axilar menor do que 35. Pronto. Esse é o nosso bizu. Febre e hipotermia. O que está ruim e o que está ruim. Tranquilo? Básico do básico do básico. Frequência cardíaca. Professor, a gente vai trabalhar então aqui fazer a segurança de dignitários. Em regra, vão ser o quê? Adultos. Então a gente vai focar mais em adultos sempre, que a gente vai trabalhar algumas tabelinhas, né? Então a frequência cardíaca, ó, cadê? A média aproximada é 80 e a regra é entre 60 a 100. Eu me lembro quando eu passei na PRF, eu fiz, eu fui medir a, a, a minha frequência cardíaca lá no exame, eu tô tentando lembrar agora. É o exame que a própria banca faz lá. Quando a gente entrega o nosso exame, eles fazem uma avaliação deles lá. E aí tava dando isso aí, 58, 60. E aí o médico falou, porra, cara, tá bem baixo mesmo aqui. Isso aqui é frequência cardíaca quase de atleta, cara. Tu corre e tal. Eu falei, porra, corro, tô correndo bastante, né, tô treinando bastante pro TAF, né, pra corrida. Ele falou, porra, muito bom, cara. 60 é quase de atleta ali mesmo, né? Atleta, inclusive consegue alcançar a frequência de 40 BPM em repouso, né? É loucura isso aí. Hoje em dia fudeu. Hoje em dia eu já tô a mais de 80. Já não tô tão bem treinado. Frequência respiratória, opa. IRPM, incursões respiratórias por minuto. É o ciclo todo da nossa respiração. A gente vai trabalhar mais, a gente vai focar mais no adulto também, que são de 12 a 20 por minuto. Essa é a regra média, mais ou menos.
Tô trazendo coisas um pouquinho que geralmente outros professores não trazem, né? Se cair na prova, a gente já tá bisurado. E aqui é uma questãozinha interessante, a pressão arterial, né? Que a gente sempre mede, pô, professor, eu sei que é 12 por 8, 12 por 8, 12 por 8. Vamos trabalhar um pouquinho mais essa parte técnica só para a gente entender. A gente vai gravar aqui também os valores, mas a gente tem que entender um pouquinho também, né? A gente fala aqui sobre PAS, PAD e a PAN. E aí eu quero passar para vocês que a PAS é a sistólica, pressão arterial sistólica, a PAD é a diastólica e a PAN é a média. Tá aí tudo certo? E aí a gente vai seguir explicando para vocês, depois a gente volta, né? A PAS, que é a pressão arterial sistólica, é quando o coração comprime, quando ele faz a força. Cadê? Conhecido como pressão máxima, valor alto de pressão arterial atingido durante o ciclo cardíaco, quando o coração se contrai para impulsionar o sangue para as artérias. É a pressão que o sangue exerce nas paredes quando o coração está a bater. A diastólica não, é mais baixo. Cadê? É valor mais baixo medido quando ela solta, né? Cadê? Quando ela relaxa. Tem que estar aqui em algum lugar. Representa a pressão do sangue nas artérias quando o coração relaxa entre os batimentos. Em termos de pressão arterial, valores de PAD elevados, maiores ou iguais a 90, e eu já vou falar que esses milímetros são milímetros de mercúrio que a gente chama, pode indicar hipertensão. Então, de novo, valores de PAD elevados, maiores ou iguais a 90 milímetros de mercúrio, que é o 9, né? A gente geralmente 12 por 8, 13 por 9. Pode indicar hipertensão, que é fator de risco e etc. Já a pressão média, a gente só vai somar os dois e dividir por 2, tá? Pressão média nas artérias ao longo de um ciclo cardíaco completo, ou seja, a média da pressão sistólica e da diastólica. Então agora a gente volta, agora a gente já sabe. Qual que é a nossa pressão normal? 12 por 8. Tá? O mmHg é milímetros de mercúrio. É a pressão que a gente consegue exercer para a gente conseguir movimentar como se fosse um frasco com mercúrio dentro. Que é basicamente o que a gente utiliza para medir a pressão, né? No medidor de pressão, o esfigmomômetro, né? Então, a gente tem pressão menor ou igual a 12, pressão sistólica, e diastólica menor ou igual a 8, como normal. Até aí todo mundo entendeu? Hipertensão 14 por 9. Bateu, ó, igual ou maior que 14 na sistólica e é igual ou maior que 9 na diastólica. 14 por 9. Eu me lembro que quando eu fui medir a minha pressão na PCDF aqui, meu cargo atual, deu isso aí, 14 por alguma coisa. Eu tive que refazer e tal. Na época já tenho a pressão um pouco alta mesmo. Tinha tomado café de manhã, vacilei. Mas depois eu fiz o mapa lá, passei 24 horas medindo a pressão e deu 12 por 8 mesmo. E aí, estado de choque, que é o que eu quero que vocês vejam aqui, que foi, não, eu falei da hipertensão ali, né? Se a sistólica tiver menor ou igual a 9, no caso 90 milímetros de mercúrio, ou a média tiver menor ou igual a 65. Para a média ficar igual ou menor a 65, a soma dos dois tem que dar 13, confere? Então tem que ser muito baixa mesmo. Pensem comigo, 9 por 6 já deu 14, né? Então assim, tem que estar bem baixa mesmo. Eu quero que vocês gravem esses valores aqui, porque isso aqui vai diferenciar vocês na hora da prova. Tranquilo? Exame rápido agora, ó, de novo. É tudo para vocês entenderem aqui. Tem que entender tudo certinho. Entrevista, sinais vitais, exame rápido. Entrevista sample. Vamos utilizar a técnica sample. Sinais vitais, a gente já trabalhou os sinais vitais, diferença de sinal e sintoma. A gente acabou de terminar os sinais vitais, ó. Temperatura, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial. Tem tudo certo, né? Agora, exame rápido. Exame rápido é necessário ouvir o paciente, pois é realizado com base na principal queixa. Esse exame rápido é feito dentro de uma subetapa que é denominada de avaliação física detalhada e consiste em inspecionar e apalpar. E aí eu gosto de dar o bizu, cabeça, ombro, joelho e pé.
Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Por quê? A gente vai começar da cabeça e vai até o pé. É isso. Então a gente começa nessa ordem. Cabeça, envolvendo crânio, orelhas e fronte, face, olhos e mandíbulas, e assim vai descendo. Ombro, clavícula, tórax. Quatro quadrantes abdominais, região pélvica, membros inferiores e superiores. Eu gosto de pensar nisso, cabeça, ombro, joelho e pé. E aí, como eu sei que vocês vão perguntar quais são os quadrantes abdominais, tá aqui trouxe pra gente. Direito, professor, direito não tá do lado esquerdo? Não, tá do lado esquerdo porque a gente tá olhando o cara de frente. O cara, a pessoa mesmo, vai estar do lado direito dela. Então a gente separa uma linha aqui e pensa nos quatro quadrantes abdominais. Tranquilo? Quadrante superior direito e inferior direito, superior esquerdo e inferior esquerdo. Tá vendo? Estamos simplificando as coisas aqui. Vou fazer umas questões para ver como é que vocês estão entendendo essa mini aula aqui. A etapa de avaliação dirigida é composta por três fases. Lembrando, a gente tem a avaliação inicial, depois a dirigida e para finalizar a continuada. São três. Continuada. Entrevista 1, sinais vitais 2, exame rápido 3. Perfeito, né? Exatamente isso aí. A entrevista que a gente vai utilizar o sample, os sinais vitais que a gente acabou de ver, que a gente vê temperatura, pressão, a gente vê frequência cardíaca, respiratória e exame rápido, cabeça, ombro, joelho e pé. Todo mundo pegou o bizu, né? Se pegou o bizu, não tem como errar a questão em prova. A etapa da entrevista é onde o socorrista conversa com o paciente, buscando obter informações dele próprio, de familiares ou de testemunhas, sobre o tipo de lesão, de enfermidade existente e outros dados relevantes. Perfeito, a entrevista ela serve para isso, ela vai servir para isso, e aí a gente vai trabalhar com o sample, né? Sinais e sintomas, alergismo, medicações, passado, líquidos, alimentos que ela ingeriu e algum evento que esteja relacionado com trauma. Tranquilo, né? Tá fácil, né? A aula é basicamente isso aí, mostrar para vocês que é tranquilo. A etapa de sinais vitais é a etapa de avaliação onde o socorrista realiza a aferição de respiração, pulso, pressão arterial, temperatura relativa da pele do paciente. Tá certo ou tá errado? Sinais vitais. Tá certíssimo, foi exatamente o que a gente viu, né? Eu coloquei lembrando que a pressão arterial ideal é basicamente aquela que vai ficar igual ou menor a 12 por 8 em regra. Essa é a nossa regra. Professor, mas eu tô correndo, jogando futebol. Beleza, vai estar mais alta, né? Questãozinha que eu já vi em prova. Que eu já vi em prova. É paz. Oxi. E PAD, confere? Cadê? Sistólica e diastólica. Sistólica e diastólica. Eu já vi eles mudando. Aí fudeu. Aí ficaria assim, ó. 8 por 12. Eles colocam 12 diastólica, 8 sistólica. Porque geralmente a gente vê na ordem, né? Aí ficou assim, ó. 8 por 12. Aí não dá, né? Faz nem sentido. Sinal é tu. Sinal é bom, né? Sinal é tudo aquilo que o socorrista não consegue identificar sozinho. O paciente necessita contar sobre si mesmo. Na verdade, não é o sinal, é o sintoma, né? Olha como a questãozinha pega a gente. Dores em geral, tonturas, etc. Beleza, é o sintoma e não o sinal. O sinal é o que eu consigo ver. Eu, segurando o dentário, a gente ali que tô na equipe de segurança pessoal, tô vendo ali. Porra, não, peraí. Se eu consigo ver o sinal. Se eu preciso que ele conte, é sintoma. Então está errado. Pode observar o sentir e sintoma não consegue identificar sozinho. Tá fácil, né? Eu sei que tá simples, tá muito tranquilo. A gente vai finalizar essa minha aula aqui. Aqui a gente finalizou essa segunda parte, essa segunda avaliação. E aí depois, agora na próxima aula, a gente vai continuar com a avaliação continuada. Espero que estejam gostando disso, da banca e evoluindo muito, gurizada. Valeu!